Eu tenho uma coisa que faz muito bem, assim, que ajuda também bastante na memória, é a gente ter uma alimentação legal. O ouro monatômico, tá? Que eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou pondo de ponta cabeça, gente. Aqui, ó. O Quilari, que tem o ouro monatômico, ele faz isso. Ele traz leveza para a gente, e como ele acelera muito, dá uma carga elétrica legal, ele vai ativando a nossa memória. Por quê? A gente ter memória é uma questão de hábito. Primeira coisa. Não, não é nem o hábito. A primeira coisa é a alimentação, tá? Quando o meu cérebro está nutrido, bem nutrido, a memória funciona, as engrenagens vão funcionando. Quando a gente está com fome, a gente não consegue pensar direito nas coisas, não é isso? A gente vai ficando irritado, e o cérebro também é uma máquina que precisa de combustível, né? Então, o que, que faz bem para o cérebro? Um bom ômega 3, tá? O que, que faz bem para o cérebro? Óleo de coco, a gente tomar pelo menos uma colher de óleo de coco por dia, tá? Eu fazia um café, porque teve uma época, eu tinha 50 anos, 52 anos, tá? E eu acordava todo dia com a mente anuviada, cansada. Eu falei, gente, eu estou envelhecendo, tem alguma coisa, eu nem conhecia da Aquila ainda. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Não, alguma coisa não está certa. Então, eu tenho que olhar tudo que eu estou fazendo, o que, que eu estou me alimentando, como é que está, e fui pesquisar, fui xeretar. E eu já sabia da questão do óleo de coco no café e da manteiga, tá? Que ele chama bulletproof. Eu do Tarcísio. Gostou da viagem, Tarcísio? Então, daí eu peguei a primeira vez que eu coloquei o óleo de coco no café e tomei, eu falei, será que eu vou conseguir? Porque eu adorava tomar café com leite. Até eu entendi que era uma combinação do mal. Por que do mal? Leite não faz bem? Não, leite não faz bem, tá? Porque o leite é para o bezerro, até um tempo. Depois do bezerro, depois daquele tempo, o bezerro não mama mais. É só até ele aprender a comer, até ele ter os primeiros dentes. Entendeu? Então, por quê? Ele tem tanto a lactose como a caseína. A caseína é uma molécula muito grande que a gente não consegue digerir. E isso gera muita alergia, tá? E essa alergia gera secreção, gera moco. Então, eu adorava leite, mas eu percebia que quando eu era criança, uma gripe, eu ficava muito encatarrada, muito cheia de catarro, muito alérgica, demorava muito para sarar e tal. E foi piorando isso no decorrer do tempo, tá? Aí teve uma vez que eu tive uma asma louca, eu não conseguia, eu falei, meu Deus. E aí foi então que eu decidi tirar. Falei, mas eu gosto de café, mas se eu tomar o café puro, vai me dar azia. Então, aí eu coloquei o óleo de coco. Quando eu coloquei a primeira vez o óleo de coco para tomar o meu café, foi uma coisa assim muito forte. Eu senti, sabe quando a gente pega aqueles comprimidos efervescentes de vitamina C e põe num copo, né? E aí fica efervescendo? Foi a mesma coisa. Eu tomei um gole do café, fui tomando café, eu fui sentindo essa efervescência na minha cabeça. Eu tenho uma sensibilidade para perceber as coisas. Gente, foi assim incrível, porque a partir daí eu comecei a acordar melhor e eu vivia cansada com aquela coisa, né? Aí eu não tinha mais aquela necessidade de deitar depois, porque eu acordava, aí fazia as coisas de manhã, tinha que descansar à tarde, e era aquele sono, aquela dificuldade. Não, tudo isso mudou, tá? Então eu passei a tomar o óleo de coco, a primeira vez foi impressionante. Depois das outras, parece que ele
limpou, sabe? Passei a ter mais disposição, passei a ter. E eu estava mais gordinha, eu estava uns 10, 15 quilos maior do que eu estou hoje, tá? Hoje eu estou a 3 quilos da minha meta de novo, tá? E daí, com isso, o que que foi? Isso eu fui fazendo, fui observando, bom, então eu tô sempre assim, falar, eu como só um pãozinho por dia, eu faço só que eu não tinha resultado. Então eu falei, eu estou fazendo tudo isso, é só é só isso, é só aquilo, mas não tenho resultado, não está mudando nada em mim. Eu preciso mudar. Então eu vou voltar para mim. E aí eu comecei a mudar. A partir da mudança do café, de tirar o leite e os derivados de leite, que todos eles, tá? Só a manteiga, que é a gordura, que faz bem, que eu tomo. Aí eu fui estudando e entendi que tirar a gordura da minha comida não me emagrece, porque gordura derrete gordura. Então, a partir do momento que eu tomo, que eu passei a consumir mais gordura, gente, olha, esse aqui é um meu bebê que apareceu aqui, que não para de me chamar. Vocês estão escutando ele aí? Ele pulou no colo. Enfim, e a partir do momento que eu tomei a gordura, comecei a consumir a gordura de maneira diferente, né? Eu comecei a emagrecer, comecei o meu processo de voltar para mim. Aí o pessoal, as filhas às vezes falavam, mãe, minha amiga está fazendo uma dieta que a mãe dela eliminou 5 quilos num mês. Eu falei, filha, emagreceu, perdeu 5 quilos num mês. Eu falei, filha, eu não sou a mãe da sua amiga. Eu não tenho pressa, porque esses 10, 15 quilos eu não ganhei de um dia para o outro. Eu fui ganhando porque eu tive uma crise alérgica muito forte, tive que tomar cortisona, e aí, cortisona, na época, eu tinha vontade de pôr a geladeira no meio do pão e comer, entendeu? Então, foi isso que foi levando e aumentando o meu peso. Então, eu tenho que desinflamar, eu tenho que voltar para mim. Então, eu não estou perdendo peso, eu estou eliminando, porque quem perde acha, né? E quando a gente emagrece muito rápido, a gente também engorda 2 vezes mais rápido. Então, eu fui fazendo uma reestruturação da minha alimentação, que não adiantava eu ir em nutricionista, porque muitas coisas que eu já tinha tirado da minha alimentação, por exemplo, o pão, elas colocavam de volta. Macarrão, elas colocavam de volta. Eu sou italiana, eu adoro macarrão, mas não. E aí eu fui, primeiro, eu tirei toda a lactose para poder. Aí eu já percebi uma diferença enorme na minha disposição. Depois eu fui vendo, né? Comecei o processo de emagrecer, mais disposta, eu fazia mais caminhadas, eu suplementava, enfim, e foi indo. E depois eu entendi o glúten, tá? Que tem uma história macabra atrás do glúten, tá? Que foi patrocinado, né, pelo GO, que quando vocês lembram do projeto Genoma, que eles decifraram o DNA e tudo mais da gente, então, e ali eles foram pesquisando para saber de que maneira a gente podia dar uma eliminada sem, porque a bomba destrói tudo, né? Então vamos tentar diminuir, né, as pessoas e sem bomba. E qual foi a bomba interna? O glúten, tá? Principalmente no Brasil, porque houve aqueles transgênicos, né? Que, por exemplo, para que a soja suportasse mais, tivesse mais força para lutar contra as pragas e a soja fosse mais bonita, enfim, toda essa coisa, né? Eles fizeram um estudo e multiplicaram 400 vezes
o glúten. Só que o nosso organismo não evoluiu 400 vezes. Então, e aí começou, pessoal, a doença celíaca, né? E a alergia do glúten, ela não se dá na hora. Algumas pessoas, o choque é na hora, mas em outras, ele vai devagarinho. Aí, quando eu entendi o que o glúten fazia no nosso corpo, sabe? O que ele fazia, eu compreendi uma coisa. Então, eu falei, eu não posso fazer isso comigo, né? Por quê? O glúten é como se fosse, você pega um saco plástico e coloca aqui e aperta, e não deixa você respirar. Isso é a mesma coisa, ele faz isso com as nossas células. Aí as nossas células, querendo tirar esse saco plástico da cabeça, né? Elas secretam, 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 desesperadas, secreto, quer respirar, secreto, 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 vai jogando secreção, secreção, secreção e morre, entendeu? E só que com isso ela vai intoxicando e inflamando todo o nosso corpo. A lactose e a caseína também não são nesse porte, mas também fazem isso. Elas dão muita alergia. Então, aí começaram o quê? Com essas histórias, as doenças autoimunes. Então, a gente percebe tudo isso é uma coisa que vai indo e judia. Ah, você tem que tomar remédio a vida inteira, tem que isso, tem que aquilo. Então, a gente tem que entender o nosso corpo, tá? E, às vezes, voltando à nossa questão do ego e de tudo mais, que tudo isso que eu estou falando sai um pouco, parece uma coxa de retalho, mas é tudo isso para que a gente entenda que quando a gente está com uma alimentação boa, a gente consegue ter um foco bom. A gente percebe que a gente tem mais concentração, mais foco, e vai criando e vai desenvolvendo. Eu passei assim por um treinamento pesado, uma época difícil, e eu perdi totalmente o foco, então eu estou recomeçando. Perdi assim, né? Bagunçou tudo, agora eu estou tendo que arrumar a casa de novo.